A coleção The Cambridge History of Latin America, editada por Leslie Bethel, é uma das obras mais completas e respeitadas sobre a história da América Latina, abordando desde o período colonial até o século XX. Publicada originalmente pela Universidade de Cambridge, essa coleção oferece uma análise profunda das dinâmicas políticas, sociais, culturais e econômicas da região ao longo dos séculos. No Brasil, foi traduzida e publicada em volumes separados, cada um focando em períodos históricos ou temáticos específicos. A coleção inclui uma vasta gama de temas, como América Latina colonial, examina a colonização espanhola e portuguesa, as interações com as populações indígenas, a estrutura social e econômica e as instituições coloniais. Esse volume descreve desde as primeiras expedições e a exploração do território até as transformações geradas pelo trabalho forçado e as economias baseadas em mineração e agricultura. Independências e formação dos Estados nacionais. Explora o processo de independência dos países latino-americanos e a transição para as novas estruturas de poder, enfatizando os desafios políticos e as questões sociais no contexto do pós-independência. Século XIX. Foca nas transformações políticas, econômicas e sociais que ocorreram no período pós-independência, com a emergência do capitalismo, a urbanização e as mudanças nas relações internacionais. Século XX. Aborda temas como industrialização, reforma agrária, movimentos sociais, influências estrangeiras e o surgimento de regimes autoritários e democráticos na América Latina. Cada volume conta com contribuições de especialistas renomados e a obra é amplamente utilizada em estudos acadêmicos, por oferecer uma base sólida para a compreensão das complexidades da história da América Latina. Leslie Bethel organizou a coleção com o objetivo de apresentar uma visão equilibrada e analítica, reunindo perspectivas de diversos campos de pesquisa e abordagens historiográficas. O primeiro volume da coleção The Cambridge History of Latin America, organizado por Leslie Bethel e traduzido no Brasil como América Latina Colonial, oferece uma análise abrangente da América Latina durante o período colonial. Focado principalmente nos séculos XVI e XVII, ele explora as fundações da colonização ibérica e as complexas relações entre colonizadores europeus, povos indígenas e populações africanas escravizadas. Algumas das ideias centrais desse volume incluem: processo de conquista e domínio europeia. Descreve o impacto devastador da chegada dos europeus, particularmente espanhóis e portugueses, sobre as civilizações indígenas, como os astecas, maias e incas. Analisa as conquistas militares e as alianças políticas formadas para garantir a dominação, além das tecnologias militares e dos efeitos das doenças trazidas pelos europeus. Economia colonial e exploração de recursos. A economia colonial foi estruturada em torno da extração de recursos naturais e da exploração do trabalho indígena e africano. Mineração, especialmente de ouro e prata, e agricultura, como a produção de açúcar, eram as bases econômicas sustentadas pelo sistema de trabalho forçado, como a mita e a encomienda, e posteriormente pela escravidão africana. Sistema de trabalho forçado e escravidão. Explica como o trabalho forçado foi essencial para a economia colonial, com sistemas que utilizavam tanto indígenas, sob sistemas de tributação e trabalho compulsório, quanto africanos, que passaram a ser trazidos em massa à medida que as populações indígenas diminuíam. Papel da Igreja Católica. A Igreja teve uma função central na colonização, não só como uma força espiritual, mas também como uma instituição econômica e política. Os missionários trabalharam para converter os povos indígenas, mas também buscaram controlar e disciplinar as comunidades locais, promovendo a construção de igrejas, escolas e hospitais. Sociedade colonial e hierarquias sociais. Examina a sociedade colonial hierarquizada e racialmente estratificada, com os europeus no topo, seguidos pelos crioulos, filhos de europeus nascidos na América, mestiços, indígenas e africanos. Essa estrutura influenciou profundamente as dinâmicas sociais e políticas da região. Resistência indígena e africana. O volume também destaca as várias formas de resistência, como revoltas e fugas.
Comunidades quilombolas e a prática da fuga e do refúgio eram estratégias comuns, assim como a preservação de tradições e práticas culturais. Impacto cultural e sincretismo. Explora a formação de uma nova identidade cultural na América Latina colonial, onde as culturas indígenas, africanas e europeias se mesclaram. Esse processo de sincretismo foi visível nas práticas religiosas, na língua e nas tradições, criando identidades únicas na América Latina. Essas ideias ajudam a compreender como a colonização ibérica moldou a América Latina, não apenas em termos de economia e sociedade, mas também nas questões culturais e identitárias que ainda influenciam a região.